Por ocasião do carnaval, esse tema ficou bem sugestivo, e também por ocasião do carnaval, nós estamos olhando com um olhar mais profundo para o fruto do Espírito, que segundo o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, a única maneira de vencermos as obras da carne é pelo fruto do Espírito. Portanto, Gálatas 5, 22 e 23 tem sido alvo da nossa atenção, da nossa reflexão e do nosso aprendizado nesse mês de fevereiro. Mas hoje é quarta-feira, e essa quarta-feira, depois do carnaval, a gente chama de quarta-feira de cinzas. Por que é que chama quarta-feira de cinzas? Como eu já disse no início da série, por causa da origem do carnaval. Carnaval é o festival da carne, ou festival de carne. Como eu já expliquei, só refrescando a sua memória, lá na Europa, alguns séculos atrás, seguindo o calendário litúrgico da Igreja Romana, eles ficavam 40 dias antes da Páscoa sem comer carne. Uma espécie de jejum de carne para que celebrassem a Páscoa do Cordeiro, que é Cristo. Então, se você fizer as contas, a terça-feira, que é o feriado mesmo, está 40 dias antes da Páscoa. Sempre assim, todo ano. E isso tem origem na Igreja Romana, e isso começou na Europa. Então eles, já que vamos fazer 40 dias de jejum de carne, então, um dia antes de começar a contagem dos 40 dias, nós vamos fazer um churrascão de despedida. Vamos comer carne até não aguentar mais, porque a gente vai ficar 40 dias sem comer carne. E aí, depois de um grande churrasco, o que é que sobra? As cinzas do carvão que assou o churrasco. Portanto, é por isso que essa quarta-feira é chamada de quarta-feira de cinzas. E aí, queridos, a gente precisa aqui fazer uma reflexão, aproveitando o ensejo que o nosso culto é na quarta-feira, e hoje é uma quarta-feira de cinzas, a gente queria propor essa reflexão, para nós que estamos aqui, também para todos que nos acompanham, dezenas de irmãos, mais de 50 pessoas com a gente online, pode chamar mais que ainda dá tempo, viu? Dona Jô Mesa Barba, pede pelo pastor Wagner, pelo Péricles e Rosane, Luzia, Janete, tem uma irmã aqui, o perfil dela é Se Creres Verás a Glória de Deus. Deve ser Marta ou Maria o nome dela, porque essa foi uma frase que Jesus disse para Marta, né? Quem sabe o nome dela não é Marta. Ana Carolina, Reginaldo, Gilda, Alessandra, Érica, Robson, e cada um desses aqui eu creio que está com mais um, mais dois, mais três assistindo o culto junto. Então a gente deve ter aí cerca de 150 a 200 pessoas nos assistindo. Fátima, Maria Helena, Eni, Léo Santos, Deus abençoe, Francisca Marlene, Maria Helena, que pede oração pelo filho, Vladimir, Paulo Silas, Carlos Walter, Karen, Adilis, Luiz Gustavo, Diego, Elaine, Penha, Nalva, Fátima Félix, Samuel Nunes, Estelina, Samuel Lima, Edileide, Simone, família Sampaio, Malta. Eita, é muita gente, Deus abençoe. Simone pede oração pelo Roberto, Antônio Júnior, Dinorá, Deus abençoe. Ione, Isabel, Júnior, oração pelos aniversariantes.
Você, prima Sônia, você está fazendo hoje, Júnior? Ah, tá, domingo. Tomei um susto, falei, ué, eu parabenizo todos os dias os aniversariantes, não te dei parabéns hoje? Falei, ué, dia 4, bênção. Vamos orar então, pelo Ormindo Júnior, pela prima Sônia e a Mel, bênção. Léo Santos, estamos juntos. Então, queridos, a reflexão de hoje é, no final das contas, o que é que sobra? Se você pudesse passar uma régua hoje na sua vida, o que é que de fato valeu a pena? Do que é que você se arrependeria? O que é que você faria diferente? Essa é a reflexão. Depois de um churrasco sobram cinzas. Depois do carnaval, quarta-feira de cinzas. Será que a gente tem alguma coisa do que se arrepender? E a gente está usando o ensejo do carnaval, mas a gente não está falando só do carnaval. É verdade que alguns aproveitam o carnaval para fazer um monte de besteira. Besteiras das quais, às vezes, vai passar uma vida se arrependendo. Conheço pessoas que, por fazer muita besteira no carnaval, se arrependeram amargamente pelo resto de suas vidas. Conheço gente que fez besteira no carnaval e foi preso, cumpriu uma pena extensa. Conheço gente que fez besteira no carnaval e engravidou e teve que lidar com isso o resto da vida, tendo que administrar um desgaste e algo tão complicado. Não que engravidar ou gerar filho seja complicado, mas na situação que foi muito triste, foi muito desgastante. E a pessoa, pelo resto da vida, teve que lidar com o arrependimento e às vezes o remorso de ter feito aquela besteira. Agora, a gente também não pode fingir de besta e achar que a gente só faz besteira por causa do carnaval, ou a humanidade só faz besteira no carnaval, e as discussões que estão acontecendo aí, de uma mulher que falou, da outra que respondeu, e quem está certo, quem que Deus está abençoando, quem que Deus está punindo, eu não estou muito preocupado com isso não, sabe? Porque a verdade é que se a gente não vigiar, em qualquer momento, pode ser até no Natal, pode ser até no aniversário da gente, se a gente não vigiar, a gente faz besteira, e às vezes passa uma vida inteira arrependido, ou tendo que lidar com as consequências dessa besteira que foi feita. Essa é a reflexão dessa noite. E eu queria te lembrar de um detalhe da vida de Davi. Você conhece a história de Davi. Talvez Davi, depois de Jesus, muito provavelmente seja a pessoa mais citada, mais utilizada da Bíblia para mensagens, reflexões, pregações, músicas. Davi talvez seja mais mencionado e mais utilizado até mesmo do que Moisés, que é o grande nome do Antigo Testamento. A gente sabe muito, e a grande maioria de nós sabe tudo sobre a vida de Davi. Mas tem algumas lições que às vezes passam batido, e eu queria olhar para uma só nessa noite com você. Nessa proposta de que no final das contas, o que é que sobra? No final de um churrasco sobra cinzas. Mas e no final de uma burrada? No final de um erro, no final de uma decisão equivocada, o que é que sobra? Sobram as consequências. E você conhece a história. A Bíblia diz que o exército foi para a guerra e Davi ficou em casa. E tendo ficado em casa, acordou de manhã, naquele momento já rei, aquele momento já no auge da sua vida, bem financeiramente, bem socialmente, um homem querido, amado, aliás, esse é o significado do nome dele, amado, querido.
o homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi, escolheu a casa de Judá para substituir a casa de Benjamim, que havia sido escolhida para o reinado, através de Saul. Então o reinado mudou de família, mudou de tribo, saiu de Benjamim e foi para Judá. E isso não acontecia na monarquia. Quando morre um rei, o filho assume, o neto, o bisneto, e fica sempre na mesma família. Só que Deus tirou a bênção e a unção do reinado, tirou da casa de Saul, da tribo de Benjamim, e colocou na casa de Davi, na tribo de Judá. Então isso é algo muito extraordinário. Davi já é o cara que vive essa experiência que talvez ninguém tinha vivido, e talvez alguns, e na grande maioria dos casos de monarquia, ninguém nunca mais viveu isso, da linhagem real mudar de família. Davi é um menino pobre, pequeno, feio, magro, feio não sei, mas enfim, ele não era muito, ficava cuidando das ovelhas do pai. Quantas meninas queriam casar com Davi? Não sei, talvez poucas. Quem elogiava Davi? Davi tinha quantos amigos? A Bíblia não diz. Ele ficava sozinho lá no pasto. Os irmãos mais velhos, ele era o caçula, e ao contrário da nossa cultura, onde o caçula geralmente é o mais mimado, na cultura judaica o caçula é o que mais sofre. Porque o serviço que ninguém quer fazer acaba sobrando para ele. Então ele vai fazer o mais difícil, cuidar das ovelhas. Ou de ovelhas. Ou das ovelhas. De Jessé, seu pai. E Davi então sai da roça. Cidade de Belém é uma plantação de trigo. É roça. Ele era de uma família pobre, simples. Os irmãos eram soldados do exército. E ele cuidava de ovelhas. E de repente, a vida de Davi dá uma volta. E ele agora é o rei de Israel. É um homem rico, bem-sucedido. E praticamente pode fazer o que ele quiser. E às vezes a gente tem a falsa impressão de que a gente só faz besteira quando as situações são adversas. Estava tudo tão difícil, eu estava tão confuso, eu acabei errando. Mas, olhando para esse episódio da vida de Davi, eu percebo que a gente precisa estar constantemente vigilantes, porque estava tudo bem com Davi. Ele estava no auge, estava tudo ótimo, tão bem que ele nem foi para a guerra. Vou descansar, vou tirar uma folga. E aí ele acorda, comeu o que quis, porque naquele ponto da sua vida ele tinha já conquistado o direito de comer o que quisesse. E aí ele chega na varanda, e da varanda da sua grande suíte em Jerusalém, ele avista o quintal de um soldado. E a mulher do soldado estava no quintal. E da varanda ele viu a mulher no quintal e falou: busca aquela mulher lá para mim que eu quero ela. Davi, aquela é a casa de Urias, seu soldado. É? Urias. Quem é Urias mesmo? Urias é aquele assim. Não, mas busca lá, menina. O rei mandou, tem que fazer. Foram lá e buscaram a moça. E Davi falou: eu quero você para mim. E ela falou: eu sou a mulher de Urias. Ele: mas eu sou o rei. Então sim, senhor, faz o que o senhor quiser. E o Davi, mesmo 2.700 anos antes do carnaval, mais ou menos, 2.700 anos antes de criar o carnaval,
Davi caiu pela obra da carne. Davi caiu na festa da carne. Davi caiu porque deixou a sua carne governar a sua decisão. E a moça engravida, e ele, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a barriga começa a crescer, e a moça fica desesperada, e vai lá e diz, Davi, não dá para esconder mais. Eu vou dar um jeito. Aí você lendo a história, você pensa, ele vai dar um jeito, ele vai chamar o cara, vai confessar o pecado, vai se arrepender, vai pedir perdão, vai ressarcir o cara pelo erro que cometeu, ele vai resolver. O que é que ele faz? Ele chama o cara e fala, olha, vai lá para a batalha e fala com o Joabe lá que é o seguinte, eu vou escrever aqui um bilhete, você entrega para ele, que é para ele seguir a ordem que está aí no bilhete. E o Urias vai, coitado, levando a sua pena de morte na mão, fiel ao seu rei, fiel ao seu senhor terreno, chega lá, não abre o bilhete. Se Urias abre o bilhete, ele não morre. E aí ele entrega e o cara fala, Urias, vem cá, eu quero você aqui, ó, na frente. E o Urias deve ter pensado, uau, cheguei no auge. Olha como eu fui abençoado, olha como valeu a pena ter sido fiel no exército. Eu vou estar na primeira fileira, na frente da batalha. E quando vem o ataque, quem morre é quem está na frente. Aí Davi resolveu um problema, criando outro. E quantas vezes eu e você também não agimos assim? No final das contas, a gente precisa resolver um problema e a gente se desespera e a gente não se arrepende, a gente não busca a vontade de Deus e na ânsia de resolver um problema a gente cria outro. Quando não cria, outros. E aí Davi pensa assim, pronto, resolvido, ninguém nunca vai saber o que eu fiz. Minha barra está limpa. E Davi toca a vida dele. E a barriga de Batseba crescendo, crescendo. E Davi achando, está resolvido. E ainda pagou de bom moço para a sociedade de Jerusalém. Olha, o soldado dele morreu na guerra, a menina ficou viúva, ele pegou ela para criar. Botou dentro de casa. Como Davi é um homem bom. E eu me lembro de que quando Deus o escolheu, o Samuel estava na casa do pai dele, viu o Eliabe, que era o mais fortão, e disse assim, Senhor, esse aí que vai ser o rei, né? Olha que menino grande, forte, bonito. Aí Deus fala, não, eu não quero esse aí não. O que eu quero está lá no pasto. Aí Samuel chega lá, é um menino, baixinho, fraquinho, novinho. Senhor, mas esse aqui? É esse aí que eu quero. Mas Senhor, aquele lá parece muito mais, tem muito mais cara de rei. Aí Deus fala, não Samuel, você está vendo lá de fora, eu estou vendo lá de dentro. Então, o lado de dentro de Davi foi bonito aos olhos de Deus. Pois bem, corta, algumas décadas depois, Davi está fazendo isso com Batseba, e eu fico imaginando como que Deus estava vendo aquela situação. Um homem que tinha um interior bonito, que chamou a atenção de Deus, agora é o maior hipócrita de Israel. Ou seja, começar bem não garante a jornada inteira. Tem que vigiar todo dia, tem que vigiar em toda situação, tem que buscar a Deus para a gente não errar hora nenhuma, porque difícil é terminar bem. Começar bem é fácil e a maioria de nós começa. E todo mundo celebrando a bondade e a generosidade de Davi, que acolheu aquela viúva. E Deus, como diz o profeta,
com nojo, querendo vomitar em cima de Davi. Pois a vida de Davi, disse o profeta, Ezequiel 36, a atitude de Davi diante de Deus era como a imundícia de uma mulher em sua separação. Linguagem profética e formal que o João Ferreira de Almeida encontrou para colocar na Bíblia e não escandalizar a gente. Os caminhos, ou seja, as decisões de Davi foram para Deus como a imundícia de uma mulher em sua separação perante a face dele. Posso falar um português claro? Sim ou não? Pode falar um português claro? Tem certeza? É nojento, mas é o que está na Bíblia. Deus está dizendo assim, ó, Ezequiel 36, a partir do 16. O que Davi fez, e eu vi, ninguém em Israel viu, mas eu vi, diz o Senhor. O que Davi está fazendo, para mim, Deus falando, é como se pegasse o absorvente de uma mulher menstruada e passasse no meu rosto. A imundícia de uma mulher em sua separação. É disso que Deus está falando. Agora você imagina essa cena. Um absorvente sujo da menstruação de uma mulher ser passado no seu rosto. Aí eu fico imaginando Deus. Rapaz, esse cara é segundo o meu coração. Eu escolhi esse miserável, eu separei esse miserável, eu ungi. E olha o que ele está fazendo. E aí eu fico imaginando, quando eu dou os meus vacilos. Porque é fácil apontar o vacilo dos outros, né? E aí eu fico imaginando Deus olhando para mim, e a minha vida para Ele, às vezes, é como se eu estivesse passando um absorvente sujo na cara de Deus. E aí, gente, no final das contas, o que é que sobra? Quando a gente fecha a conta e passa a régua diante de Deus, todo mundo é um Davi. Todos nós. E aí não tem, eu não fui no carnaval. Davi também não. Eu não pulei o carnaval. Davi também não. Portanto, nós que somos eleitos, escolhidos, ungidos, separados, salvos, redimidos por Deus, quantas vezes nós também não caímos nas obras da carne e ferimos a santidade do nosso Deus? E Davi está lá, sendo aclamado em Jerusalém, um rei vitorioso, um rei próspero, um rei generoso, que ganha a batalha, que dá pão para todo mundo e ainda bota uma viúva dentro de casa para sustentar. E ela ainda estava grávida. E Davi assumiu o menino como se fosse dele. A gente precisa tomar alguns cuidados, irmãos, porque às vezes o elogio da sociedade não percebe a depravação moral que todos nós vivemos. É muito fácil querer ser Natã e apontar o erro de Davi, mas eu quero ver ser Davi e suportar a exortação de Natã. Isso é que é o difícil, a gente olhar no espelho e dizer, rapaz, eu não sou muito diferente dele não. Talvez eu não cometi erros na proporção que ele, porque nunca estive na posição dele.
Mas será que se Deus me botasse num trono e me desse a posição de Davi, eu também não faria a mesma coisa? Ou até pior? E aí, enquanto Davi está achando que o problema está resolvido, vem o profeta do interior. O homem de Deus da roça. Vai na capital resolver um problema e passa lá no palácio e diz: eu quero uma audiência aí com o rei, porque eu estou com uma situação lá no interior, eu sou profeta e preciso dar um veredito lá, e trouxe aqui uma situação para o meu rei julgar. E aí Natan entra na fila de espera, até que ele consegue a audiência com Davi. Ele entra e Davi: e aí, meu profeta, como é que está? Tudo bem lá no interior? Tudo ótimo, Davi, bênção. Seu reinado está sendo muito bom para todo mundo, inclusive para os do interior, porque você foi do interior, você sabe qual é o nosso desafio, você está sendo uma bênção como rei. Mas e aí, o que é que você manda? Não, é porque tem uma situação lá do interior que eu preciso que o senhor dê um veredito. Um homem tinha um rebanho gigantesco de ovelhas e cordeiro a perder de vista. E ele tinha um vizinho que só tinha uma ovelha. Aí esse que tinha muitas ovelhas e vários cordeiros, ele recebeu uns parentes. E aí ele foi lá no vizinho e pegou a ovelha do vizinho, matou e fez um churrasco para o pessoal que foi visitar ele. O que é que esse cara merece, meu rei? Ah, mas Davi fica brabo, fica de pé no trono, estica o cetro e merece a morte. Aí Natan: é mesmo? Não diga. Tem que morrer um homem desse, um homem pecador, um homem injusto, um homem sem vergonha. E ele estava falando dele mesmo. Aí o Natan fala: eu não sou espelho não, meu rei. Eu não sou espelho, como é que o senhor está se vendo para falar tudo isso acerca de si mesmo? Não, mas eu não estou falando de mim, estou falando desse miserável lá que tinha um monte de ovelha e pegou a do vizinho que só tinha uma. Aí Natan: e cadê Batseba? Está bem a gravidez? E aí Davi: que isso, Natan? Que isso digo eu, meu rei. Você tem a mulher que você quiser em Israel. Você foi pegar do cara que só tinha uma e ainda mandou matar o cara? Você está achando que Deus está feliz com você? Aí Davi faz um negócio que me quebra. Porque talvez não é o que eu faria. É o que eu deveria, mas talvez não é o que eu faria. E um teólogo que eu gosto muito, Charles Swindoll, não é bem um teólogo, mas é um escritor, e ele escreveu uma série sobre vários homens e mulheres relevantes na Bíblia. Acho que é Heróis da Fé que chama, editora Mundo Cristão. E ele fala algo que eu acho maravilhoso. Ele diz: a diferença de Saul para Davi não era o pecado. Os dois eram pecadores. Se for botar na ponta do lápis mesmo, Davi pecou muito mais do que Saul. Então qual era a diferença de Davi para Saul? Por que é que Jesus é um descendente de Davi e não de Saul? Por que é que na bandeira de Israel está a estrela de Davi e não de Saul? Aí o Charles Swindoll diz: por um único detalhe, Saul, quando exortado, não se arrependeu. Mas Davi nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes. Ao ser exortado, sempre se arrependia e abandonava. E a Bíblia diz que Davi caiu de cara no chão e ficou 7 dias chorando de cara no chão, arrependido pelo erro que cometeu. Aí esse Davi me constrange. Porque o Davi, adúltero e assassino, me consola. Eu falo: então não é só eu que sou ruim. Mas esse Davi que cai de cara no chão e chora 7 dias, esse me constrange, porque eu
Nenhuma vez que Deus me exortou, eu caí de cara no chão e chorei. Nem 7 minutos, quanto mais 7 dias. Portanto, se ao olhar para o carnaval, a gente pode imaginar que aquelas pessoas que realmente se entregaram à festa da carne, na quarta-feira de cinzas, tem muita coisa para se arrepender. Olhando para as nossas vidas, nós também praticamos erros diários, e se for botar na ponta do lápis, todo dia para nós deveria ser uma quarta-feira de cinza, porque a gente está sempre errando, portanto a gente tem que estar sempre se arrependendo. E no final das contas, o que é que sobra? Para quem curtiu o carnaval como festa da carne, sobra remorso e arrependimento. E para nós que vivemos essa batalha diária contra as obras da carne, quando somos exortados por Deus, o que nos resta, no final das contas, o que sobra para nós é sempre estarmos dispostos a nos arrepender. Porque a gente pode não ter pulado o carnaval, mas a gente não consegue viver sem pecar. Portanto, a gente precisa ter a humildade e a ousadia de estar sempre dispostos a se arrepender diante de Deus. Porque no final das contas, o que sobra de Davi é isso. Por que que a casa de Davi é um reinado que não terá fim? Porque Cristo, como descendente de Davi, é o rei eterno. Por que que não é a casa de Saul um reinado que não terá fim? Por que que é da casa de Davi? Por que que é um rebento de Jessé, o rei da eternidade? Nascido em Belém, na cidade de Davi. Por quê? Porque no final das contas, se você passar a régua na vida de Saul, Saul mandou bem muitas vezes, mas não quis se arrepender. E Davi mandou mal várias vezes, mas se arrependeu de todas. Portanto, no final das contas, o que sobra para nós como lição é: Deus gosta mais de arrependimento do que de perfeição. Porque no final das contas, nenhum de nós consegue ser perfeito. Por isso, Cristo, o Cordeiro Imaculado, perfeito, foi entregue como sacrifício e aplacou a ira de Deus. E isso está derramado sobre nós, e pela fé recebemos o perdão e a remissão dos pecados. Mas fora Cristo, nenhum de nós consegue ser perfeito. Portanto, o que Deus está procurando é arrependimento. E Ele olha para nós, que estamos arrependidos, e diz: você é segundo o meu coração. Senhor, mas eu sou tão imperfeito. Senhor, mas eu dou tanto vacilo. Ele fala: mas é assim mesmo que eu gosto. Porque o Esaú era um filho maravilhoso, e eu não escolhi, foi o Jacó? Qual é a diferença entre nós e aqueles que se entregaram à total depravação do carnaval, irmãos? Só tem uma diferença: arrependimento. Fora o arrependimento, somos os mesmos, pecadores. O que é que nos difere? Ah, porque nós estamos na igreja, nós somos melhores. Não, não, às vezes nós somos até pior. Porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Aqueles que não sabem, pelo menos ainda estão na ignorância. E nós? Diz a Bíblia que o juízo e o peso da cobrança sobre nós é maior. Então o que é que nos difere? O arrependimento. Somente o arrependimento. Reconhecemos os nossos erros e nos arrependemos. E cremos que Deus nos perdoará de toda injustiça. Portanto, meu irmão, no final do carnaval, o que sobra são cinzas. E olhando para as nossas vidas, no final das contas, o que é que sobra? O arrependimento. Estarmos dispostos a nos arrepender. Cair de cara no chão, às vezes, ou talvez não de forma literal, mas
parar de apontar o erro do outro. Isso é muito fácil. Mas olhar no espelho e perceber o quão pecadores nós somos. Somos eleitos, escolhidos, separados, ungidos, eleitos para reinar com Ele. Todas as características de Davi estão sobre nós. Mas se a gente não estiver disposto a se arrepender, a gente perde o melhor da vida de Davi, porque afinal de contas, esse era o seu diferencial. Portanto, eu não fui pular o carnaval, como eu fiz muitas vezes. Já desfilei em escola de samba. Eu tentei achar uma foto essa semana para postar, não consegui. Minha mãe deve ter, se tiver, manda para mim aí, mãe, uma foto eu desfilando aí no carnaval, na bateria. Tinha 2 escolas de samba e o pau quebrava em tombos, era Balança Roseira e a outra era Não Venhas Assim. Balança Roseira era verde e rosa, uma mini mangueira, e o Não Venhas Assim era vermelho e branco, um mini salgueiro. E o pau quebrava em tombos, dava briga, era... E agora parece que tem 3 ou 4 escolas de samba lá, porque Tombos cresceu demais. Tinha 6.000, agora tem 9.000 habitantes. Eu desfilei no tamborim, eu desfilei no tarol, desfilei no repique, E já há muitos anos, para ser mais exato, há 25 anos eu não desfilo mais, eu não brinco mais, não pulo mais, não vou atrás do boi, da girafa, do siri maneta, um bloco famoso que tinha lá. 25 anos. Mas eu seria muito equivocado se eu olhasse para isso e dissesse: minha vida está toda resolvida, está vendo? Eu não vou mais no carnaval. Beleza, mas as obras da carne continuam pulsando dentro de mim ainda. E eu preciso estar disposto a me arrepender. Porque mesmo não pulando o carnaval, continuo sendo pecador. Portanto, o chamado de Deus para nós nessa noite é: arrependam-se. Pois sem arrependimento, não tem como vocês serem unidos. Porque se um ficar do lado de cá orgulhoso, o outro de lado de lá orgulhoso, todo mundo achando que está certo, a gente não consegue se unir e não consegue fluir na vontade de Deus. Eu acho que Davi é um bom exemplo para nós. Um exemplo de arrependimento. Pelo fato de que não cometeu o mesmo pecado 2 vezes. Errou muito, mas sempre um erro diferente. E quantos de nós ficamos amassando barro ali, o mesmo erro, a gente não sai desse negócio. Então, queridos, vamos nos arrepender? Vamos olhar no espelho e dizer: eu sou meio Davi mesmo. Às vezes eu até acho que eu sou bom porque eu ajudo um, ajudo o outro e tal. E o pessoal que me olha ainda pensa até que eu sou legalzinho. Mas no fundo eu sou um Davi mesmo e eu preciso de arrependimento. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos constrange pela Tua graça e pelo Teu amor. Porque perceber que mesmo sabendo tudo de Davi, mesmo sabendo de todos os erros que ele cometeria, o Senhor o escolheu. Portanto, percebemos a Tua graça. Davi não merecia ser rei. Davi não merecia ser ungido. Mas mesmo assim o Senhor fez. Pela Tua graça. E é exatamente igual comigo e com os meus irmãos. Nós não merecíamos. E ainda assim o Senhor fez.
não merecíamos o perdão, ainda assim o Senhor enviou o seu único filho. Não merecíamos a salvação, ainda assim o Senhor nos amou de tal maneira. Não merecíamos a vida eterna, ainda assim o Senhor sacrificou o teu único filho, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela salvação, pela redenção do Senhor em nossas vidas, e muito obrigado por ser um Deus longânimo, tardio em irar-se, que nos dá oportunidade de nos arrepender e colocar a nossa vida conforme a tua vontade. Meu desejo nessa noite é seguir o exemplo de Davi, não como guerreiro, como rei, como referente, não. Olhar para Davi e tê-lo como exemplo de arrependimento. Ele não fez o que Saul fez. Ele não julgou que porque ele era rei, ele tinha direito de pecar. Não, uma vez exortado, caiu no chão e chorou amargamente pelo erro que cometeu. Ainda assim, teve que lidar com a consequência, pois aquele menino morreu. Mas como o Senhor é um Deus bom, como o Senhor é um Deus gracioso, como o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor permitiu que ele tivesse um outro filho. E nasceu Salomão, que foi o homem mais sábio depois de Jesus, que construiu o templo, que deu um período de 40 anos de paz para Israel, e cumpriu o seu propósito, revelado no seu nome. Ele era o Shalom Man, aquele que traz a paz, e a tua paz habitou em Israel por 40 anos. Ou seja, Davi recebeu a consequência do seu pecado, mas aquilo não foi um ponto final na vida do Davi. O Senhor é especialista em transformar pontos em vírgulas e continuar escrevendo a história, para que o teu propósito se cumpra. E essa é a nossa esperança nessa noite. Os nossos erros não nos definem, são aulas que o Senhor nos dá, para que possamos aprender, e o Senhor coloca uma vírgula e continua escrevendo a nossa história, para que o teu propósito se cumpra em nós e através de nós. Que assim seja, Senhor. Que haja em nós o verdadeiro arrependimento, porque no final das contas o que sobra é o teu propósito sobre as nossas vidas. Ai de nós, se não fosse o Senhor e a tua graça. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja sempre conosco, desde agora e para sempre. Amém.